Gente, agora eu voltei aqui para falar uma outra coisa para vocês. É sobre adoção. Por sinal, são os vídeos que vocês estão gostando bastante aí. Queria agradecer bastante o entusiasmo de vocês, né? A curiosidade, digamos assim, o interesse de vocês em estar assistindo esses vídeos, né? Queria agradecer mesmo. Já vai deixando aqui o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito. Bom, gente, então eu estou num processo de adoção, né? Amanhã, terça-feira, já é a minha terceira entrevista com a psicóloga, viu, gente? Então, é o seguinte, ela ligou para mim perguntando, né, falou que o juiz tinha dado autorização para elas ligar para os pretendentes, né, para perguntar se poderia fazer as entrevistas online via chamada de vídeo ou, né, depois que passar tudo isso ir lá, né? Aí eu para me antecipar, né, para não deixar o processo parado, falei, não, por mim pode fazer a entrevista online mesmo, e amanhã é minha terceira entrevista com a assistente social, certo? Aí ela comentou comigo assim que se fosse lá presencialmente, numas 2 horas, ela faria a entrevista comigo, certo? E passaria para uma outra fase. Mas como assim é tudo online e para não me cansar tanto assim, aí ela tá fazendo por etapas, por fases, viu, gente? Aí, vocês sabem que eu já recebi já uma pergunta de vocês aí que me mandaram lá no meu Instagram. Por sinal, meu Instagram tá bloqueado. Tô bloqueado lá desde março que eu não consigo postar nada. Enfim, mas já foram lá me pedir dicas. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, gente. O que eu estou compartilhando aqui com vocês é a minha trajetória. É assim para desmistificar um pouco o processo de adoção e para quem sabe brotar assim a sementinha no coração de alguém, de outras pessoas também, ver que não é tão difícil assim e despertar a vontade assim de adotar também. Esses vídeos é por causa disso. Mas eu não sou nenhum especialista na área não. Inclusive também esses vídeos é para quando eu conseguir a minha adoção, o meu filho ver como que foi todo o processo dele, para ele entender, para ele saber o tanto que eu estava esperando ele, etc e tal. Certo, gente? Aí eu fiz uma pesquisa de qual idade até que idade. Gente, você pode adotar uma criança, você tendo qualquer idade acima de 18 anos e uma diferença de 16 anos de quem você pretende adotar. Até os tópicos que eu li lá também não fala assim idade máxima, limite para você entrar na fila de adoção, porque tudo depende de processo, viu, gente? E a fila de adoção não é justamente assim uma fila, é assim, depende o que a pessoa, os requisitos lá, o que a pessoa escolhe no perfil. Aí se não se enquadra numa pessoa, vai para outra, vai para outra, vai para outra, até chegar numa pessoa, certo? Mas eu estou aprendendo isso tudo. Vou falar aqui uma coisa para vocês. Para eu entrar assim nesse mundo, o que que eu fiz? Eu nesse mundo de adoção, eu já fui me familiarizando mais com esse assunto, buscando mais informações, sabendo o que está por vir, né? E muitas pessoas falam, Fiorello, não vai ser fácil. Gente, nada é fácil. Inclusive, eu estar aqui gravando esses vídeos para vocês não é fácil também. É difícil. Não, não é só sentar na frente de uma câmera, tem edição, tem você pensar no que você vai falar, tem a responsabilidade, tem um monte de coisa, entendeu? Então, nem ser um youtuber hoje em dia, um youtuber assim como eu sou, é fácil. Tudo, gente, é difícil. Gente, um filho normal, de uma pessoa normal ali da família biológica, é difícil de criar. Imagina vocês com um filho de adoção, né? Vai ser igual ou mais difícil ainda, entendeu? Mas eu estou vendo vários vídeos com várias histórias, me aprofundando mais no assunto para eu saber o que está por vir e como lidar nessas situações todas, entendeu? Mas eu queria falar para vocês como que eu comecei o meu processo então, né? Foi assim, gente, eu sempre tive essa vontade de adotar, né? Eu sempre quis adotar, sempre estava com isso na minha cabeça, certo? Aí, quando eu estava prestes a completar 30 anos, eu resolvi que esta tinha chegado a hora. Aí eu vi que na internet já poderia agora, hoje em dia, 2020, começar o seu processo pela internet mesmo, né? Começar a fazer o seu cadastro ali pela internet. E foi isso que eu fiz.
busquei lá, joguei lá no Google lá, né, o pré-cadastro, cadastro para adoção, preenchi lá todos os requisitos. Num dia eu errei, não dei conta de preencher o cadastro num dia não. Depois eu voltei lá nesse mesmo site, desse mesmo cadastro, aí eu vi onde estava o meu erro. O meu erro é porque eu tinha colocado que eu era casal, e eu não sou casal, eu sou pai solo, eu vou ser pai solo, então você tem que colocar lá que você é solteiro. Aí o cadastro passa para frente. Eu não estava dando conta de passar o cadastro para frente. Este era o meu erro. Aí depois que eu preenchi lá o cadastro todo, é um cadastro básico lá com perguntas básicas. Aí quando você conclui lá, fala assim: agora providencie tais documentos, tal, tal, comprovante de renda, comprovante de endereço, essas coisas e procure a vara da infância e da juventude da sua cidade mais próxima aí. Aí foi o que eu fiz. Terminei lá de preencher aqueles requisitos e procurei lá a assistente social lá no fórum aqui da minha cidade, certo? Aí chegando lá, ela estava acho que é férias, acho que ela estava de férias e só ia voltar só depois. Gente do céu, aí começa a ansiedade, sabe? Então, você vai ter que saber lidar com a sua ansiedade aí, mas é difícil, né, falar para você lidar com uma ansiedade numa situação dessa. Enfim, aí esperei a assistente social voltar, ela chegou tal dia, aí fui lá e levei os papéis para ela. Assim que eu levei os papéis para ela, ela falou assim para mim, ó, aí você vai precisar de mais uns processos, mais uns papéis. Aí os papéis que ela pediu, além daqueles lá, ela pediu foto da minha casa, foto minha, foto da minha casa, foto minha, declaração de sanidade mental que eu peguei com um médico um clínico geral se me deu lá, e precisei de dois amigos meus fazerem um atestado para mim, atestado de sanidade mental. Precisei de outros papéis que a assistente social complementou lá no meu processo. Aí, feito isso, ela fez o requerimento lá, parece, do processo, lá no fórum, né? E daí preencheu lá as coisas para abrir o meu processo, né? E daí esses papéis iriam para o promotor de justiça, para o promotor de justiça avaliar para ver se estaria tudo certo e assim então começar a dar início ali ao meu processinho mesmo. Aí, gente, até eu providenciar esses papéis demorou uns certos dias, porque daí precisei de encontrar amigos meus que me conheciam há mais tempo para falar que me conhecia, fazer esse papel, registrei esse papel em cartório. Aí tive uns probleminhas aí para encontrar essas pessoas assim certinhas, porque você pode até acreditar que você tem amigos, mas quando você precisa ali deles de verdade mesmo, ó, pimba, não vão querer te ajudar. Isso quando você vai ver não são amigos, entendeu? Aí consegui esses papéis, fiz tudo isso, né? Aí levei lá os papéis, deixei lá com ela. Aí ela fez lá o papel, né? Tudo certinho. De abrir esse processo, passou para o promotor de justiça. Aí, gente, passou uns 3 meses, tá? Isso foi. Ia começar a pandemia, gente, quando eu tava finalizando essa primeira parte lá. Aí ela falou assim: ó, Firela, só que agora vai demorar um pouco, vai demorar em torno de uns 3 meses. E demorou mesmo, em torno de uns 3 meses. Aí, esses dias, alguns dias atrás, faz umas 2, 3 semanas, ela me ligou de novo, né, depois desses meses, e perguntou pra mim, então, se ela estava com o meu processo lá mais ou menos, né, em mãos, né, e que agora, devido à pandemia, se eu queria fazer as entrevistas online, como eu expliquei aqui para vocês. Aí eu disse que sim, para o meu processo andar para frente, e então começou a fazer as entrevistas comigo, entrevistas de vídeo, faz as entrevistas por chamada de vídeo mesmo pelo WhatsApp, e foi assim, gente, que eu comecei o meu processo de adoção, certo? Ela já me passou filmes para eu ler, que eu falei em vídeos anteriores aqui, e assim está a minha vida, entendeu, gente? Olha, falar para vocês, eu estava até assim com bastante medo assim dessas entrevistas, te dá um gelo assim, um frio na barriga, pensando o que ela vai perguntar, mas enfim, essas primeiras 2 entrevistas foi falando sobre o que eu lembro de tal idade que eu tinha, como é que era a minha relação com a minha família, perguntas básicas de aspectos gerais mesmo, enfim, e a partir de amanhã, que é terça-feira, aí ela vai começar a entrar mais no assunto de adoção e tocar o meu processo para frente, né, gente? Aí depois ela pode pedir também para eu fazer com a
a psicóloga mesmo, porque as entrevistas são com assistente social. Depois passa para a psicóloga e aí o processo continua. É tudo um processo, gente, mas tem que ser um processo mesmo. Porque se com o processo eu vi que algumas crianças ainda são devolvidas, imaginem sem esse processo assim, todo assim especificado assim desse jeito, como que seria uma frustração ainda maior para essas crianças, né, gente, que estão lá esperando para serem adotadas. Então, apesar da gente não aceitar, mas tem que ser assim mesmo, tem que ser demorado mesmo, tem que passar por essas entrevistas mesmo. Mas enfim, gente, isso é tudo que eu sei. Como eu disse aqui para vocês, eu não sou nenhum especialista na área, apenas estou passando as informações que estão acontecendo comigo e como tá dando certo comigo, então eu quero compartilhar isso para que quem seja despertar aí uma vontadezinha em alguma pessoa de falar assim, ah, Fiorello conseguiu, se o Fiorello tá conseguindo, eu também posso, de vocês ir lá e resgatar alguma criança de abrigo, né, entrar também com o processo de adoção, né, gente? Este é o intuito aqui dos vídeos, e para que o meu filho também saiba como que tudo aconteceu, como que ele foi adotado, etc e tal. Enfim, gente, é isso, torçam por mim, na terça-feira então, se a assistente social não desmarcar, é dia de mais uma entrevista com o assistente social, certo? A primeira entrevista demorou em torno de 40, 50 minutos, tudo por chamada de vídeo, viu? E a segunda entrevista, como tem tudo aqui nesse canal, uma playlist que é só de adoção, demorou um pouco mais aí de 1 hora, que foi falando sobre a minha vida também, né? A minha idade, né? Que eu lembrava de certa idade, relação com família, e no final ela pediu para eu mostrar aqui um pouco como que era a minha casa, que eu falei tudo isso no meu vídeo anterior sobre adoção. É isso, gente. Na terça-feira, então, é dia de mais uma entrevista com um assistente social. É isso que aconteceu comigo, certo, gente? Essas são minhas dicas. O que eu sei falar é isso, foi como eu fiz, tá? Mas hoje em dia, em 2020, o processo já facilitou assim bastante. Você pode começar o seu processo aí pela internet mesmo. Depois providenciar os documentos que vai faltar e depois procurar. Ah, inclusive tinha algumas certidões lá que pediu, né? Depois da internet aí que você consegue tirar tudo pela internet mesmo antes de você ir lá no fórum. Certidão criminal, certidão negativa, um monte de coisa, gente, um monte de papel, tá? E é isso. Assim que eu comecei o meu processo de adoção. Primeiro você tem que querer, né, gente? Ver se é isso que você quer mesmo. Como eu sempre soube disso, sempre foi uma vontade minha. Então, para mim, não está sendo difícil, porque é uma concretização de um sonho, é uma realização para mim. Gente, eu já me sinto assim, sabe, realizado comigo mesmo. É dentro assim de mim assim uma coisa assim, uma gratidão assim mesmo, porque até parece que é Deus me preparando por algo maior que vai acontecer na minha vida, certo? Então, eu fui atrás de tudo, eu fiz tudo o que eu queria, até em quesito dos vídeos, eu gravei os vídeos que eu queria, eu fiz tudo o que eu queria até chegar esse momento onde eu procurei adotar, saber mais sobre disso, começar o meu processo, enfim. E parece sinto uma coisa assim, uma coisa muito boa dentro de mim, algo assim falando que minha vida vai mudar, né? Parece ser uma coisa muito boa que Deus tem preparado para mim. Enfim, gente, é isso. Essa é toda a minha trajetória até aqui agora na adoção. Foi assim que eu comecei, viu? Curte o vídeo para mim, se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito. Beijo, gente, até depois.